Bom, boa noite. Meu nome é Renata, para quem não me conhece, estamos aqui em mais um GFUT Convida, o primeiro desse semestre, né, de volta depois da folga, ainda nesses semestres atrapalhados da UFMG. E aí, nesse semestre, a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente fez no primeiro. Nossa ideia é pegar alguns debates mais ali com a área da história, das ciências sociais, né, fazer esse tipo de conversa. Então, hoje a gente recebe aqui o Rafael Rajão, mas antes de apresentá-lo, vamos a alguns recados, né, aquela coisa de sempre. O chat está aberto, então o Rajão vai fazer uma fala aí de aproximadamente 1 hora. Vocês podem mandar perguntas ou se inscreverem para abrir o microfone ao final da fala e a gente dialogar. A Marina também vai enviar por lá o link de lista de presença para que a gente envie o certificado posteriormente por e-mail, tá? Então, quem tiver interesse no certificado, por favor, assine a lista de presença. E acho que é isso, né, Marina? Tem algum recado? Não? Bom, então tá. Então hoje a gente vai receber o Rafael Rajão Ribeiro. Ele é historiador, doutor em História Política e Bens Culturais pela Escola de Ciências Sociais da FGV, o CPDOC. É historiador lá no Museu Abílio Barreto, em Belo Horizonte. Membro do FULIA, que é o Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagens e Artes na FALE, na UFMG. Possui pesquisas em História do Esporte, História Urbana e Patrimônio Cultural. Atualmente, ele se dedica a investigar o futebol de várzea em Belo Horizonte. Tem também livro publicado, e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a tese recém-defendida por ele, né, que tem o título A Várzea e a Metrópole, Futebol Amador, Transformação Urbana e Política Local em Belo Horizonte. Queria agradecer, Rafael, em nome do GFUT, o seu aceite do convite para a gente conversar aqui. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Eu que agradeço, Renata. Queria agradecer aí, em nome da Marina e do Silvio, o convite para estar aqui participando. Enfim, quem é do GFUT sabe a minha relação com o grupo. Enfim, a gente tem uma trajetória um pouco que se confunde aí, porque, né, nesses 15 anos de GFUT, eles coincidem um pouco com a minha trajetória de formação e de produção no tema, né? Me lembro bem da presença da turma do GFUT lá na minha defesa de dissertação de mestrado em 2007. O grupo era recém-criado, foi mais ou menos ali que eu tive o primeiro contato, e desde então a gente tem tido aí a possibilidade de ter muitas trocas, enfim, de ter muitas conversas aí em torno enfim, desses estudos todos e dessas questões do futebol. Eu preparei uma apresentação, e aí eu não sei como é que a gente fica aqui para passar. Se vocês conseguem Eu, projetar aí para mim? eu vou fazer aqui, a Marina tinha me pedido, eu esqueci, só um minutinho. Tá, não, mas fica à vontade, Renata. Enquanto isso, eu vou falando. Então, né, como a Renata falou, eu tentei estruturar uma apresentação aqui para hoje, para falar aqui nesse tempo, e deixa eu até começar a marcar esse tempo aqui, que senão eu até me desorganizo. Para falar um pouco sobre essa questão mesmo da produção da minha tese. Mas, assim, a tese ela é extensa, ela passa por uma diversidade de temas, então acho que até para a gente, né, para ser mais produtivo e para render o debate, a minha ideia aqui foi estruturar uma apresentação que divida um pouco. Obviamente, eu vou situar você sobre que tese que é essa que eu fiz, e sobre o que eu tratei, mas eu pretendo, na verdade, explorar algumas discussões em torno disso, né? Até surgiu um pouco a questão do debate em torno da história oral, que é um dos métodos, né? Uma das estratégias aí de pesquisa que eu adotei na produção da tese. Eu vou falar um pouco, vou passar um pouco sobre isso, mas também vou me deter aí em outras questões. A gente vai ter a apresentação aí, né? Um Qualquer minutinho, que eu estou coisa. batendo cabeça com tecnologia. Se alguém puder me explicar como é que eu faço isso aqui?
Tá, tem uma opção de share screen aí dentro do Zoom. Ah, tá. Nossa, de todo tamanho. E a outra Peraí. coisa é que a apresentação te manda ela em PDF, você pode dar um Ctrl L que ela abre em tela cheia para Tá, ficar ok. melhor a visualização. E aí, Peraí. isso. Ctrl E aí, L. se você usar o Ctrl L, a gente consegue enxergar melhor Não, o Ctrl L só marca o trem aqui. Então é porque você deve ter aberto no navegador, aí você vai ter que pôr no modo de Tá, exibição peraí. Eu tela acho cheia. ela aqui. Tá. Enfim. Então, assim, Eu vou já tá meio que. achando aqui, gente. Tá, Peraí. se preocupa não. Eu vou falando aí enquanto você vai se virando aí. É, Qual o nome que tá esse arquivo? Apresentação. tá. Olha só, a tese, então, ela é intitulada A Várzea Metrópole, né? Futebol amador, transformação urbana e política local em Belo Horizonte. Esse trabalho eu me dediquei a ele entre 2017 e agora, 2021, né? Que foi quando eu fiz a defesa do trabalho. E é uma tese, então, né? Como a Renata já disse, que foi desenvolvida na área da história, né, sob a orientação do professor Bernardo Buarque, professor lá no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Essa tese, ela tem aí uma estrutura e ela tem um objetivo de discutir, principalmente, pensar essa relação do futebol de várzea com a cidade. E a minha intenção foi, talvez assim, né, a questão central que eu me coloquei no desenvolvimento dessa tese foi pensar um momento específico da história de Belo Horizonte, que foi o processo da metropolização da cidade. Enfim, a gente tem que pensar aí que foi mais ou menos nesse intervalo que eu desenvolvi o trabalho, né, de 1947 a 1989, que Belo Horizonte vai se converter num centro metropolitano. Né? Aí é nesse momento que se dá a industrialização da cidade. Se a gente for pensar assim, o grande marco da industrialização de Belo Horizonte é a criação da cidade industrial, né, que hoje está localizada em Contagem, originalmente era município de Belo Horizonte, que vai se dar aí justamente nesse período da segunda metade dos anos 40, e também é um momento em que Belo Horizonte se transforma em cidade autônoma em relação ao Estado. Para quem não sabe, de 1897 até 1947, né, 1897 é quando Belo Horizonte é inaugurada como cidade capital do Estado. Até 47, Belo Horizonte não tinha autonomia administrativa em relação ao Estado. Então, isso significava que Belo Horizonte não elegia o seu prefeito, significava que Belo Horizonte não tinha uma Câmara de Vereadores eleita, à exceção, essa Câmara foi criada ali num intervalo na fase Vargas entre 34 e 36, mas ela não se efetivou também como Câmara eleita. Então, a gente está falando de um momento em que a cidade está ganhando autonomia e que as primeiras eleições estão acontecendo. E aí esse processo, né, então, de metropolização da cidade, o momento em que a cidade tem uma explosão demográfica, então é um momento ali em meados dos anos 60, por exemplo, que Belo Horizonte vai alcançar 1 milhão de habitantes, sendo que no início dos anos 40 era uma cidade com um pouco mais de 300 mil habitantes. Então nesse intervalo que eu estou estudando que a cidade tem toda essa transformação. E aí a minha questão era um pouco pensar assim, de que maneira que o futebol de várzea dialogou com todo esse processo que estava acontecendo na cidade. Talvez, se eu partisse um pouco de uma leitura mais de senso comum sobre esse fenômeno, eu diria que ali a várzea de Belo Horizonte morreu, e ali, enfim, a várzea de Belo Horizonte foi suplantada pela metrópole, enfim. Mas eu achava, né, enfim, eu vou explicar um pouco o que eu já tinha de indícios quando eu entrei nessa pesquisa. Eu achava que ali eu tinha uma questão mais abrangente em que eu podia pensar esses sujeitos varzianos como agentes dessa transformação da capital e da própria constituição de um desenho dessa capital. Eu entendia que pelo futebol
era possível pensar como que essas populações periféricas, trabalhadoras, subalternas da cidade, em alguma medida, estavam interferindo no processo de transformação da cidade, de fazer a cidade de Belo Horizonte. Então, foi um pouco a partir dessa questão que me movia, que a tese se constrói, e um pouco a tese é uma defesa de que, por meio do futebol de várzea, é possível pensar, sim, esses grupos como grupos agentes de uma transformação da cidade, e são grupos que estão inseridos numa disputa em torno do fazer da cidade e efetivamente estão atuando nisso. Obviamente, se opondo a outros grupos, numa condição desigual de disputa com outros grupos, mas também inseridos, dialogando ou batendo de frente com esses grupos, como a trajetória da pesquisa e a construção da tese me mostrou. Será que a gente vai conseguir avançar aí na apresentação? Renata, se não der para pôr na tela cheia, o que a gente pode fazer é só tirar essa barra de slides da lateral, que aí a gente avança. Mas não tá a tela cheia, não? Porque para mim aqui tá. Não. Uai, para Tá. mim, Você para tem mim que tá a tela cheia. você tem que compartilhar de Tá. novo. Você compartilha de novo a sua tela, e aí você compartilha essa tela cheia que já está aberta. Você tem como escolher compartilhar Tá, uma entendi. janela, Tá. tá? Peraí. Porque aí só fica mais fácil de você, né? Enfim, o que eu estou falando aqui é o que está lá na apresentação, mas fica mais fácil se Agora vocês deu? forem. Deu. Então, é isso um pouco aqui a organização que eu pensei em fazer com vocês, né? Eu vou falar um pouquinho da tese, do que eu já estou falando. Depois eu quero pensar um pouco esse percurso da pesquisa, né? Como foi o caminho que a gente percorreu, que eu percorri no desenvolvimento dessa pesquisa. Pensar alguns enquadramentos teóricos que surgiram no momento em que eu fui ter que lidar com esse outro futebol, que é o futebol de várzea. Enfim, uma discussão, né? Até que ponto a bibliografia mais consolidada sobre futebol me ajudou e até que ponto eu tive que buscar outras referências teóricas para chegar nesse debate. E, por fim, pensar nessas possibilidades que essa análise me ofereceu e como que o futebol de várzea pode ser uma entrada para a gente discutir uma série de questões, e aí, no meu caso específico, discutir uma série de questões que já são clássicas do debate em torno das cidades e do debate em torno das relações políticas que se dão ali. Então, um pouco essa trajetória. Eu já vinha falando da tese, e aí, se a Renata puder passar, ali já tem, então, um pouco essa questão que eu já vinha desenvolvendo. Pode passar para a próxima, essa questão que eu vinha desenvolvendo um pouco sobre esse problema central e essa questão que se coloca e essa ideia, então, que a partir de baixo, a partir desse lugar, desses sujeitos varzianos, periféricos, é possível a gente pensar também uma leitura sobre a transformação da cidade. E aí, eu não vou entrar muito como que a tese se desdobra, mas eu só queria apresentar assim, a estrutura principal da tese, que é essa ideia de que a tese ela tem 3 partes, e nessas 3 partes eu faço o mesmo percurso temporal. Então, assim, eu repito essa trajetória pelo meu recorte dos anos 40 até os anos 80, mas em 3 percursos. Um primeiro percurso, que é intitulado A Várzea. Eu estou pensando um pouco, então, a configuração dessa prática, pensando como que o futebol de várzea ali, nos anos 40, que é um momento central em que a própria Federação Mineira está se constituindo, um setor específico para o futebol amador está se consolidando. Esse futebol de várzea ele vai se constituir em paralelo a um circuito do espetáculo que está se afirmando. E aí essa ideia do circuito é um dos conceitos importantes para eu mobilizar, a ideia, então, que a várzea ela se reconhece nessa constituição de uma série de formas de disputa que são competições oficiais, mas que também não são competições oficiais, que são uma série de formatos que a várzea se apropria deles e desenvolve, formatos como as excursões, os amistosos, os festivais, esses torneios avulsos, torneios de curta duração e jogos festivos, enfim, esses jogos que acontecem ali no fim do ano, no carnaval, que propõem uma série de inversões e reorganizações para fazer a disputa,
os pretos contra branco, casado contra solteiro, os jogos dos travestidos, dos homens que se vestem de mulher, enfim, todas essas séries de disputas organizam e fazem circular esses clubes por esses campos, reconhecidos como esses campos de várzea, e é nesse fazer, e é nessa disputa que esse circuito se realiza. Então, a ideia do circuito é pensar que o que veio a se chamar a várzea em Belo Horizonte, assim como que veio a se chamar a várzea, ou futebol amador, ou futebol suburbano em diferentes lugares, ele vai se dar muito nessa realização que é o circuito. Um circuito que está apartado do circuito do futebol espetáculo, que é um circuito que vai se constituir ali dentro de uma disputa que está muito estruturada dentro da lógica da profissionalização. Então, esses dois circuitos eles vão se desenvolver em paralelo, mas eu também mostro que eles têm uma série de interpenetrações ao longo da sua trajetória. Enfim, e nesse fazer vaziano surge uma outra ideia forte que é importante para mim, a ideia de uma cultura esportiva popular. A ideia de que existe, nessa reapropriação dessas formas, excursões, festivais, amistosos, uma ressignificação disso e um reposicionamento dessas práticas dentro de uma lógica de fazer festa, dentro de uma lógica de organizar relações sociais e de estabelecer relações com as comunidades e também com os grupos apoiadores que giram em torno do futebol de várzea, que ela vai dialogar, na verdade, com toda uma cultura popular muito mais abrangente, que vai desde de festividades populares que a gente conhece em suas formas, como os festejos juninos, os festejos carnavalescos, mas que também vai pensar ali em lógicas de organização, relações de trocas e tudo mais, que, por exemplo, a gente vê em práticas que estão vinculadas ali ao que é uma cultura negra, a uma cultura afrodiaspórica, por exemplo, o congado, algo que, se quiser, a gente depois pode explorar mais como que a várzea e o congado dialogam muito proximamente. Enfim, até pensar como que essa várzea também ela vai se transformando, e a gente pode pensar até na entrada do futebol de mulheres dentro desse circuito, enfim, um outro circuito que vai se criar a partir dali. Na segunda parte da tese, em que eu vou dialogar mais com a questão da metrópole, é pensar como que esse estabelecimento de Belo Horizonte como uma metrópole tem um diálogo direto com esse futebol e como que esse futebol está inserido diretamente nesse processo. Então, de novo fazer esse percurso dos anos 40 aos anos 80, mas agora olhando para essa transformação da cidade. Aí, nesse ponto, pensar uma geografia, uma distribuição geográfica dos campos é algo fundamental para construir esse diálogo e pensar como que essa migração e tantos esforços para construir os campos, eu vou desenvolver isso mais para frente, quanto esse esforço para manter os campos, ou mesmo a lógica da perda dos campos, ela está em diálogo constante com uma lógica, que é a da conversão da cidade em metrópole e todas as consequências desse processo. Enfim, é por aí que a segunda parte atravessa. E a terceira é um pouco pensar as mediações que envolveram esse processo, é pensar como que esses sujeitos varzianos estão inseridos numa série de mediações políticas. Como que é por meio dessas mediações políticas, por exemplo, que eles conseguem garantir a continuidade dos seus clubes na cidade. Então, assim, eles, longe de serem sujeitos que estão ali sendo levados pela força da história, pela força da transformação da cidade, eles são agentes políticos ativos que têm uma percepção de uma série de disputas políticas que estão acontecendo na cidade, que estão dialogando com o poder público na construção de políticas públicas para o esporte, em alguns momentos sendo favorecidos pelas políticas, em outros momentos sendo muito pouco contemplados por isso, enfim. Há toda uma atuação política e esses grupos estão ali inseridos numa rede que em diálogo com todo um debate, toda uma crítica em torno da teoria do clientelismo político, vai chamar de uma rede de resolução de problemas. E então, a partir dessa possibilidade da resolução de problemas e da identificação desses agentes políticos aí que essa trajetória vai se construir. Enfim, eu vou um pouco perpassar esse debate, mas eu achava que era importante só vocês entenderem como que a tese se estrutura, e cada uma dessas partes vão ter 3 capítulos que vão justamente falar sobre esses momentos. Mas não é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu pensei em fazer um recorte em que a gente vai poder
explorar isso de uma forma mais separada, pensando nas possibilidades aí, seja na exploração de fontes históricas, seja no debate com algumas teorias, ou, como eu disse, em alguns rendimentos teóricos, analíticos, que o trabalho traz. Então, Renata, pode passar para mim, por favor? E aí, eu queria falar um pouco da pesquisa. E a pesquisa ela tem essa peculiaridade. É uma pesquisa que ela se inicia antes do meu doutorado, e ela tem uma certa ligação com a minha trajetória aí de anos dentro da Fundação Municipal de Cultura, quando no ano na virada de 2015 para 2016, a gente estava tendo um debate na cidade, esse debate passava pela Câmara dos Vereadores, onde foi apresentado um projeto de lei, que é um projeto de lei que já tinha sido apresentado em 2010, mas ele foi reapresentado em 2015, que propunha o tombamento dos campos de várzea. Enfim, esse projeto ele tem algumas questões, alguns problemas que o inviabilizavam pelo fato de que essa prerrogativa de definir as políticas de patrimônio, as políticas de tombamento, elas são prerrogativas do Conselho Deliberativo do Patrimônio, que é um conselho que está estabelecido desde os anos 80 na cidade. Mas, enfim, esse foi um projeto que foi aprovado em primeira e segunda instância dentro da Câmara e foi encaminhado para a Prefeitura, que, por esse vício de origem, que eu falei, que é esse fato de não ser uma política que cabe à Câmara desenvolver, vetou o projeto. Mas, no âmbito disso, se estabeleceu, numa parceria da Fundação Municipal de Cultura com a Secretaria Municipal de Esportes, no início de 2016, uma comissão, da qual eu fazia parte, para realizar um inventário do futebol de várzea em Belo Horizonte, futebol amador em Belo Horizonte. E esse inventário ele consistia em levantar, né, inventariar, no sentido de produzir uma informação básica sobre os clubes que tinham atuação há mais de 50 anos no território de Belo Horizonte e também sobre campos que, de alguma forma, tinham uma existência superior a 50 anos na cidade, que é um dos critérios que a política do patrimônio imaterial adota na cidade. Então, foi um pouco a partir daí que eu tive essa entrada na várzea, enfim, já era um tema que me suscitava uma série de questões e em torno do qual eu já tinha um interesse, mas eu tive a possibilidade, então, de fazer um certo ingresso mesmo no campo e estar ali fisicamente junto dos clubes. Nesse processo, então, acabei produzindo, né, junto aí com a equipe, um inventário de 41 clubes e 32 campos de várzea, nos quais eu tive a oportunidade, então, de visitar esses clubes, entrevistar membros dos clubes. Então, foram entrevistas de história, né, dentro da metodologia da história oral, em que eram entrevistas temáticas, né, o recorte era a história do clube, né, mas de alguma forma também se situava num debate mais amplo sobre futebol de várzea, em que eu entrevistava o responsável pelo clube, normalmente a figura do presidente, ou aquela pessoa tida ali como o organizador daquele clube, e junto, né, normalmente eu tentava montar essas duplas, nem sempre as entrevistas aconteceram assim, mas essa era a tendência, junto com uma figura histórica do clube. Então eu tinha um pouco também essa ideia de uma entrevista dialógica, em que eu estava com essas duas figuras que tinham vivido dois tempos diferentes dos clubes, além da possibilidade de visitar os campos, então fazer toda essa documentação da própria espacialidade, de ver esses campos ali se realizando, né, nos fins de semana, nas competições, e mesmo tendo acesso aos acervos mantidos por esses clubes. Né, que, enfim, apesar de toda uma série de características aí que levam a uma certa precariedade material da várzea, o que a gente vê é que há um esforço ali daqueles sujeitos de produzirem acervos, de manterem acervos, de reunirem acervos, e essa preservação está acontecendo nesses espaços. Então eu já tive possibilidade de acessar esses conteúdos. Então, assim, foi uma experiência que, em certa medida, ela se coincide com a própria estruturação da pesquisa, como uma pesquisa de doutorado, mas que ela acaba começando desse lugar, e é nesse lugar que algumas das várias questões que eu vou explorar, elas já vão ser suscitadas. Então, ali, por exemplo, né, eu já pude perceber a importância desse momento, que depois viraria o meu recorte temporal, da segunda metade do século XX para toda uma estruturação de uma rede de campos na cidade, para a própria organização
de uma forma de fazer futebol de várzea em Belo Horizonte, e aí, então, eu já tive essa oportunidade de, mesmo antes de produzir uma pesquisa histórica mais voltada para arquivos, ter essa oportunidade de vivenciar e sentir um pouco o que era esse universo do futebol varziano. E aí, se a Renata puder passar. Então, já é um pouco com essa pesquisa prévia, uma pesquisa do inventário, né, que ela avançou até 2018, então, mas ali, quando em 2016 eu comecei a pensar o projeto de pesquisa para o doutorado, eu já tinha tido acesso a uma série de informações preliminares desse contato inicial com os clubes. Foi a partir daí, então, que eu pude começar a estruturar já uma pesquisa mais mesmo de viés histórico, em que eu poderia me apropriar, inclusive, dessas entrevistas, né, dar um outro rendimento para essas entrevistas de história oral que eu estava ali produzindo, mas que eu também teria que me deparar com uma necessidade de explorar outras fontes históricas. E aí, eu acho que é uma discussão importante para a gente fazer, para pensar um pouco essa produção de pesquisas em esporte. Enfim, eu tinha então toda essa potencialidade da história oral, toda essa potencialidade do acervo dos clubes, mas o que essas informações que até então eu tinha levantado me demonstravam era ainda uma informação muito esparsa, né? Então eu tinha ali em algum clube um momento que se destacava mais na trajetória do futebol de várzea da cidade, na documentação daqueles clubes também um determinado aspecto estava mais focado, mas pensando assim, né, na possibilidade de eu estruturar uma narrativa e tentar pensar esse processo de forma mais global, eu percebia que ali não necessariamente eu conseguiria, por aqueles registros, criar essa estruturação de uma narrativa. E aí a gente acaba que tem que falar de uma, talvez seja um pouco meio que amada e meio que odiada nos estudos do esporte, amada porque, enfim, é aquela fonte que nós sabemos que a gente tem mais facilidade de encontrar as informações, encontrá-la em abundância, mas odiado um pouco por um certo esgotamento, especialmente dentro de alguns recortes que são as fontes de imprensa. E nesse caso, eu tinha a possibilidade de pesquisar a partir do Diário da Tarde. Para quem não conhece, o Diário da Tarde é um jornal que foi publicado em Belo Horizonte dos anos 30 até os anos 2000, e esse jornal ele era um pouco a ideia, né? Ele é dos Diários Associados. A ideia é que o Diário da Tarde ele fazia um certo par com o Estado de Minas, que é o principal jornal do Diário da Tarde, um jornal matutino que saía pela manhã. O Diário da Tarde saía um vespertino, saía na parte da tarde, e tinha ali uma versão um pouco mais popular, mais acessível economicamente, mais popular, que explorava temas do cotidiano da cidade. Então, tanto esse cotidiano da cidade, com seus problemas, o desenvolvimento de seus bairros estão explorados ali, com as páginas policiais, como uma página de esportes mais robusta, que, inclusive, durante décadas, se dedicou a fazer uma cobertura do futebol de várzea. Então, já lá nos clubes, eu percebia a importância do Diário da Tarde, como que os clubes mantinham recortes do Diário da Tarde, e sabia que era a partir desse jornal que eu conseguiria ter uma sequência de informações sobre esse tema. Então, assim, eu tive a possibilidade de pesquisar o Diário da Tarde ainda em papel, então, que muda também um pouco a lógica de quem está trabalhando com a imprensa mais recentemente, está acostumado com a lógica que se impõe com a biblioteca digital, né, a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que é essa lógica de fazer a pesquisa por tema. Ali não, ali eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa extensiva. A coleção do Diário da Tarde na Hemeroteca Pública do Estado, ela vai de 1948 até 1984, então ela perpassava praticamente todo o meu recorte, e eu tive a oportunidade de ali fazer a leitura meio que diária desse jornal, né? Tive que organizar uma estrutura, dependi, inclusive, do apoio de duas assistentes de pesquisa, da Ana Cristina e depois da Letícia Marcolan, que me ajudaram nesse processo, e tive a oportunidade, então, de reunir essas informações que me davam uma visão não só do universo do futebol de várzea, mas, na verdade, de uma série de outros processos que estavam acontecendo no cotidiano dessa cidade, que se transformava em metrópole. Então, acho que aí foi possível não só constituir uma série e pensar, então, né, finalmente eu ter ali uma estrutura mais robusta para pensar
essa trajetória do futebol de várzea, que só aparecia esparsa para mim nos relatos dos clubes e na documentação dos clubes, mas também começar a conectar esse futebol de várzea com uma série de outros processos que estavam acontecendo. As minhas entrevistas já traziam isso, mas no jornal eu conseguia fazer isso de uma forma mais sistemática. E aí, Renata, você pode passar. E aí, então, né, já com essa estrutura, com essa possibilidade de desenvolver um pouco mais as discussões em torno do tema, surgiu um pouco a questão, né, que enquadramento dá para esse futebol de várzea? Né? Como que eu posso pensar esse fenômeno social e o que a bibliografia e os debates sobre futebol me trazem? Né? E eu acho que, né, enfim, eu acho que é algo que é conhecido para a maioria das pessoas que estão aqui, mas acho que nunca custa lembrar, pensar que esse tema ele teve os seus momentos e ele tem alguns temas fortes, né, o tema do futebol, algumas questões fortes que foram desenvolvendo. Né? Eu acho que a primeira metade ali dos anos 80 até o início dos anos 2000, a gente tinha basicamente dois grandes núcleos temáticos que dominavam o debate, né? O primeiro, e talvez o inaugural, a discussão em torno da identidade, muito focada na ideia da identidade nacional, e o outro que partia especialmente do campo da sociologia, especialmente de todo um debate sobre violência, que é a questão das torcidas. Eu acho que esses foram os dois grandes temas que organizaram o campo aí nessa seu primeiro movimento, nessa sua própria constituição, afirmação acadêmica. Obviamente, havia outros desdobramentos a partir disso, mas mesmo quando a gente pensa, né, especialmente no meu campo, no campo da história, os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos, quando a gente pensa, por exemplo, né, que um trabalho como o trabalho do Leonardo Pereira, ele tem o seu fim em 1938, o fim do recorte dele é 1938, e em certa medida ele ainda é tributário da mesma discussão sobre a identidade nacional, porque a gente, inclusive, na própria delimitação temporal dos estudos históricos sobre futebol, a gente tinha essa tendência ali de ter esses marcos muito centrados nessa discussão de quando uma identidade nacional se define, se afirma para o futebol, então os estudos muito em torno disso. A gente tem, né, uma agenda que se estabelece ali no final dos anos 2000, muito em função dos mega-eventos, então a gente tem toda uma reorientação do campo para isso. Então, a produção ela vai migrar, né? Mesmo autores clássicos que estavam trabalhando com esses outros temas vão acabar migrando para o debate dos impactos, dos mega-eventos, nas inúmeras perspectivas, inclusive na histórica. Então, é o momento de olhar de novo para o que foi a Copa de 50, do ponto de vista da história, e pensar essas relações. Mas eu entendo que, encerrado esse momento dos mega-eventos, eu acho que uma nova agenda em torno do futebol vem se colocando. Entendo que, em certa medida, também, e começava a perceber ali que meu trabalho estava inserido um pouco nessa nova agenda, numa das vertentes, pelo menos, dessa nova agenda que se estabelecia nos debates do futebol, que era a possibilidade de começar a produzir reflexões sobre perspectivas que eu chamo aqui de contra-hegemônicas desse futebol. Então, toda uma agenda em torno do debate sobre o futebol de mulheres, toda uma agenda de debates em torno do futebol de várzea, que é uma tentativa de tentar pensar possibilidades de alargarmos o debate em torno do que é o futebol espetáculo. Eu acho que é toda uma agenda de pesquisa que vai chamar a atenção por uma série, né, de caminhos e de entradas que vai mostrar um pouco uma certa necessidade de ampliação e de uma reflexão mais abrangente sobre o debate em torno do futebol, e identificando que a ideia do futebol espetáculo, que muitas vezes nem assim é chamado, né, chamado só futebol, não era capaz de responder a todas as questões que estavam colocadas, e é um pouco a partir disso aí que o meu trabalho e que as questões em torno do meu trabalho vão se desenvolver. A partir do momento, então, que eu percebo um pouco as possibilidades de uma discussão, né? Enfim, toda a questão que, por exemplo, o trabalho do Arley Damo traz, a partir do momento em que ele já chama atenção para o termo futebols, para os trabalhos sobre futebol de várzea que vêm sendo produzidos desde os anos 2000, 2000 é um marco, né? A gente tem uma produção incipiente anterior, mas 2000 é um marco. Então, para a tese, por exemplo, eu consegui mapear só em termos de trabalhos, teses, dissertações e livros sobre futebol de várzea, 20 trabalhos.
Então, assim, a gente já tem um caldo aí de reflexão em torno só desse recorte muito específico desse futebol, aí sem pensar esses outros futebols contra-hegemônicos, e aí, então, uma discussão em torno disso. E aí, se a Renata puder passar. Então, havia um pouco esse desafio, né? Assim, essa questão que se colocava. É possível, então, eu pensar o futebol de várzea a partir do futebol espetáculo? Aquela bibliografia, aquelas questões que estão colocadas, elas vão ser suficientes, elas vão me dar vazão para todas essas fontes que eu já tinha reunido, para todas essas questões que a própria várzea estava me colocando, ou eu precisaria ali buscar outras referências e outras fontes de referenciais teóricos para poder pensar esse meu tema. Então, acho que isso era um pouco o que se colocava. E eu acho que, no outro sentido, na contramão disso, pensar também de que forma que o próprio futebol de várzea poderia ajudar a produzir uma reflexão sobre o que foi o desenvolvimento do futebol espetáculo no momento em que eu estou estudando. De alguma forma, fazer essa entrada no tema pelo universo da várzea permitiria pensar alguma coisa diferente em torno do futebol espetáculo? E eu acho que, por exemplo, uma das questões que surge dentro dessa ideia dos circuitos que eu já citei, a própria reflexão sobre uma historicidade, ou seja, sobre uma ideia de que esses circuitos de um futebol espetáculo, do circuito de futebol de várzea, eles têm uma história que foi sendo construída ao longo do tempo, uma história que em alguns momentos se encontrou, em que em alguns momentos se afastou, e que pelo futebol de várzea, por exemplo, é possível problematizar alguns fatos dados em torno do futebol espetáculo. E eu posso, por exemplo, citar um que está explorado lá no capítulo 1 da tese, que é a ideia de que a profissionalização do futebol, né, lá nos anos 30, é um marco definitivo de uma dada ruptura entre o que seria um futebol de várzea e um futebol espetáculo. Quando eu fui observar ali o universo dos anos 40 e dos anos 50, o que eu observo, especialmente no contexto de Belo Horizonte, é um contexto ainda de um futebol né, que ali está profissional, que está no universo da disputa profissional, que tem uma enorme dificuldade para se tornar sustentável. Então, a gente está falando de uma série de jogadores que atuam nesses clubes, né, os clubes conhecidos de Belo Horizonte, mas não só, clubes conhecidos de Minas Gerais, Vila Nova, Siderúrgica, que ainda são trabalhadores e que têm que se desdobrar entre o trabalho nas fábricas, nas casas comerciais e o jogo profissional. A gente está falando de um universo, de um futebol que ainda não tinha o Mineirão e que ainda não tinha a possibilidade de produzir jogos de interesse de público suficientes para poder sustentar esse jogo. Então, a gente está falando ali de um universo do futebol, inclusive, que estava preocupado com o futebol de várzea ter seus jogos no mesmo horário do futebol profissional, porque eram jogos que, em certa medida, concorriam e esvaziavam de público. Não à toa, por exemplo, surge em algum momento a proposta de mudar os horários dos jogos de várzea para tentar fomentar melhor o futebol profissional, ou, por exemplo, criar jogos de várzea preliminares aos jogos profissionais para tentar levar esse público. Ou ainda a discussão da disputa de jogadores entre clubes de várzea e clubes profissionais, na medida em que clubes de várzea, por exemplo, poderiam viabilizar empregos melhores para esses jogadores e oferecer uma condição de vida e de renda melhor do que os clubes profissionais estavam colocando. Então, eu acho que é uma discussão que vai trazendo e vai pensando como que há uma historicidade, por exemplo, né? Toda a questão da construção da independência, especialmente a construção do Mineirão, aí sim vai dar vazão a esse processo que quando a gente pensa ali naqueles marcos muito muito certinhos do que foi a profissionalização em 33, não é bem assim que a coisa acontece. A gente tem todo um processo mais alargado e mais demorado para a efetivação dessas realidades. E aí, outra questão que surgia é um pouco isso que eu estou comparando aqui nessa analogia fotográfica, que é essa opção entre essa tela, né, essa lente teleobjetiva, entre aquela ideia de focar única e exclusivamente sobre o futebol e a possibilidade de tentar alargar esse olhar, que acaba que é um movimento natural para quem está pesquisando o futebol de várzea. Porque a partir do momento que né, ali pensando
por exemplo, na inserção social que esses clubes tinham nos seus bairros, em suas comunidades, é impossível pensar o futebol de várzea único e exclusivamente pelo que está acontecendo dentro de campo. A gente está falando de clubes que se estabeleceram ali nos anos 40, 50, em bairros do subúrbio de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte tinha uma região que foi por muito tempo chamada suburbana, são os bairros que estão ali, especialmente ao norte da Avenida do Contorno, Carlos Prates, Padre Eustáquio, Lagoinha, enfim, toda uma região fabril em torno do Renascença e da Cachoeirinha, enfim, essa região da cidade e outras com esse mesmo perfil, em que esses clubes eles têm uma inserção e eles promovem um associativismo muito mais abrangente do que única e exclusivamente a prática do futebol. Eles estão fomentando outras práticas esportivas, eles estão fomentando toda uma sociabilidade dançante que está acontecendo ali nas suas sedes, nos bailes, eles estão inseridos em atividades assistenciais, como a manutenção de escolas noturnas, escolas para jovens, adultos, enfim. A gente tem uma inserção desses clubes que nos obriga a pensar essa prática de uma forma mais abrangente, mais alargada. Um pouco nesse sentido dessa analogia de mudar esse foco mais do objetivo e de abrir a lente e pensar na perspectiva da grande ocular, nesse olhar de 180 graus de tudo que está acontecendo, não só no campo, mas no seu entorno, né? A própria sociabilidade em torno do campo de várzea é muito marcante. Os jogos de carteado, a ocupação dos bares, enfim, as conversas que acontecem ali, enfim, esse universo mais abrangente do futebol. E que coloca, e que, em certa medida, me encaminhou para uma discussão sobre uma cultura popular esportiva, que eu já citei, que me trazia a necessidade de pensar outras experiências de sociabilidade, mas também coletivas que estavam acontecendo naquele universo dos bairros. E que, para que eu pudesse compreender essa prática, e que ficasse mais claro, por exemplo, alguns rituais que marcavam os festivais varzianos, por exemplo, né, são as competições realizadas durante um fim de semana em comemoração ao aniversário dos clubes. Para eu entender aqueles rituais que estavam acontecendo ali, era necessário eu também compreender outras referências culturais que esses clubes estavam mobilizando nesse processo. E aí a Renata pode passar, por favor? Então, isso um pouco... pode voltar Renata? Acho que passou 2, isso. Isso, então, me lançava para a necessidade de buscar em outras bibliografias e em outros debates, inclusive em outros métodos de pesquisa, um pouco as referências que eu poderia usar para desenvolver o meu trabalho. Então, eu destaco muito, para pensar toda essa questão dessa espacialidade do futebol, a lógica da construção dos campos de várzea, esse debate com uma história urbana, com uma história do urbanismo, tanto feita na história quanto feita no campo do urbanismo, e também os debates da geografia que estavam ali colocando especialmente a questão do que era um processo de metropolização. A metropolização entendida não só como um crescimento da cidade, mas como uma própria mudança da qualidade daquele espaço físico, né? Um espaço físico que agora está respondendo a um processo aprofundado de industrialização, em que, certa medida, ele rompe com a lógica da cidade e estabelece ali um outro fluxo muito mais voltado para a questão da produção, que inclusive rompe essas lógicas de uma vida de bairro, de uma vida comunitária, que a cidade havia sido capaz de estabelecer. E aí, nesse sentido, eu tive contato, né, ali na verdade, desde antes, no próprio trabalho do inventário, mas nesse momento essas fontes foram fundamentais para mim, a possibilidade de eu pensar os próprios espaços do campo de várzea como uma fonte histórica, para o que eu lancei mão o que a gente chama dos levantamentos aerofotogramétricos. Esses são aqueles voos aéreos que se fazia em que se fotografava a cidade como um todo, e a partir desses voos, os mapas da cidade, no caso de Belo Horizonte, desde os anos 50, eles foram produzidos assim. Então, eu tinha esses voos dos anos 50, dos anos 60, do início dos anos 80 e do final dos anos 80, que me permitiam restituir toda uma rede de campos de várzea que existiu na cidade nesses períodos, identificáveis pelas fotos, e me permitia, inclusive, geolocalizar esse material, de modo que eu podia sobrepor uma série de informações que iam desde essa própria lógica
do aparecimento, desaparecimento de campos, a lógicas de avanço da ocupação da cidade, estabelecimento e construção das suas principais vias de trânsito num contexto da metropolização, a sobreposição com uma lógica da formação de uma segunda periferia de Belo Horizonte, organizada a partir dos loteamentos clandestinos, ou seja, daqueles bairros que foram vendidos sem uma aprovação da prefeitura, numa lógica dessa expansão periférica, né, no contexto de uma metrópole que está se explodindo, o poder público não é capaz mais de regular esses bairros, então surge toda uma especulação imobiliária que vai comercializar esses espaços com o mínimo beneficiamento possível, e que esses bairros vão só se desenvolver muito depois, e muito depois eles vão vir a ser aprovados, e isso diz muito do que é a segunda periferia, ou seja, essa periferia de Belo Horizonte que se formou dos anos 50 para frente. E é possível, por exemplo, pensar numa certa coincidência entre a formação dessa periferia e a expansão da rede de campos, justamente nesse sentido. Enquanto áreas, por exemplo, como a Zona Sul de Belo Horizonte, que estava ali passando por um processo de transformação e de o que a gente pode chamar de uma gentrificação, ou seja, uma conversão numa área de expansão das classes médias e altas, era justamente o espaço em que a gente vivenciava essa retração dos campos de várzea. Então, é possível, aí, por isso, a gente ir pensando como que essas dinâmicas urbanas se sobrepõem. Mas não só por isso. Todo o debate em torno da expansão periférica propõe a ideia de que a gente tem uma expansão da cidade sobre essa lógica, como eu já citei, desses bairros não aprovados que estão sendo vendidos para as pessoas que têm uma expectativa de comprar esses lotes sem beneficiamento e ali poder construir a sua casa própria. Então, é uma lógica do que se chama da autoconstrução da moradia, e uma lógica que ainda se associa a essa ideia, então, de uma estruturação posterior do bairro. E aí, quando a gente pensa em lógicas de autoconstrução, a gente vê que elas são muito similares, remetendo às entrevistas, às matérias de jornal, elas são muito similares às próprias lógicas de estabelecimento dos campos de várzea. Então, o que a gente vê, né, e aí as narrativas são fartas em descrições da utilização de alavancas, pás, enxadas, carrinhos de mão por um grupo de pessoas que se organizam em mutirão para construir os seus campos de várzea. Uma prática muito semelhante aos mutirões de moradia que eram realizados ali nas periferias da cidade. Então, o que a gente vai vendo não é só essa sobreposição geográfica, do ponto de vista dessa coincidência, mas uma sobreposição das formas de fazer cidade, em que essas pessoas estavam ali criando esses espaços de uma forma muito semelhante como eles criavam as próprias moradias que faziam parte desse seu processo de estabelecimento nos bairros. E a gente vê que essa relação, longe de ser uma relação assim, unidirecional na relação deles com a especulação imobiliária, era uma relação dúbia, porque em alguns casos esses terrenos que estavam sendo usados para construir o campo eram terrenos que eles não ocupavam a revelia do especulador imobiliário, mas muito antes pelo contrário, campos que estavam sendo oferecidos, espaços que estavam sendo oferecidos pelo especulador imobiliário, porque ele tinha expectativa de, pela ocupação do campo de várzea, evitar uma futura invasão e lá na frente poder renegociar esse campo na cidade. Então, quando surge essa questão, né, estamos falando da morte do futebol de várzea, a metrópole traz a morte do futebol de várzea, e o que a gente vê é um processo mais dinâmico e mais cheio de idas e vindas. A gente vê uma periferização do futebol de várzea inegável, ou seja, esse desaparecimento do futebol de várzea das áreas da ocupação de classe média e da ida cada vez para áreas mais pauperizadas de uma cidade que está se expandindo, o que, por consequência, torna esses campos mais invisíveis. São áreas menos acessadas, em que há menos circulação da população da cidade como um todo, mas também a gente pode pensar que uma dada sociabilidade que se deu ali naquela zona suburbana da cidade, de clubes de várzea vinculados às suas sedes sociais, a um associativismo dançante, a organização de uma sociabilidade alargada, em certa medida, desaparece nesse contexto. Essa segunda onda do futebol de várzea, que corresponde à segunda periferia de Belo Horizonte, já se dá sobre uma organização de uma precariedade material maior em relação àquele momento. Então, a gente vê essas sobreposições.
E aí a Renata pode passar. E aí, no mesmo sentido, a gente pode pensar o futebol de várzea dentro de uma série de aspectos da organização social. Como eu já citei, esse futebol de várzea ele estava inserido na vida de bairro e não acontecia de forma isolada, inclusive com a percepção dos mesmos atores atuando ali no clube de várzea, na associação de bairro, na escola de samba, enfim. A gente também está pensando numa circulação mais ou menos ali das mesmas pessoas e outras diferentes que estão ali organizando essa vida de bairro e que, obviamente, estão se apropriando em um momento ou outro dessas experiências diferentes, desses repertórios de organização e de luta que estão surgindo nesses diferentes espaços. E aí, nesse ponto, foi fundamental também alargar esse olhar e levar uma discussão com todo um debate da história social, especialmente em torno da questão do trabalho, mas mais do que isso, da questão dos movimentos sociais urbanos. Então, há uma larga discussão nesse campo sobre movimentos sociais urbanos que ajudam muito a pensar o que é o futebol de várzea, e a mesma coisa, numa atualidade, o debate da antropologia política, que está tentando ali, a partir dessa exploração do campo, ali, da possibilidade de estar dentro dos grupos populares, pensar outras lógicas e outras formas de se fazer política nesse universo. Então, em certa medida, isso encaminhou a toda uma discussão que a tese pôde conduzir em torno desse debate sobre a várzea e a inserção dele no mundo da política. O que me fazia pensar um pouco que talvez os velhos os esquemas mais estabelecidos do clientelismo, que colocavam essa relação numa lógica muito assimétrica, em que os clubes eram o tempo inteiro reativos a uma negociação única exclusivamente de favores por votos, talvez não fosse capaz de explicar aquele cenário que eu estava vendo, no sentido de uma relação muito mais duradoura que os clubes estabeleciam com essas figuras políticas que emergiam nesses diferentes bairros, e uma relação que ela estava ali o tempo inteiro tendo o que a antropologia vai chamar das prestações e das contraprestações, no sentido de que essa troca ela não se realizava única e exclusivamente nesse universo da eleição e também não se realizava única e exclusivamente nessa lógica mais funcionalista, no sentido de coisas muito objetivas e muito materiais, como eram, por exemplo, um jogo de camisas e uma votação. Tinha ali toda uma relação simbólica e de afetos que perpassava também essas relações que esses clubes estabeleciam com aquelas figuras que, em certa medida, também estavam inseridas na história dos seus bairros, na trajetória dos seus bairros. E aí, Renata, se passa para mim, e aí um pouco já estou encaminhando aqui para um debate final, que seria um pouco pensar, então, o que a várzea e o que essa pesquisa pôde me dizer um pouco sobre a história de Belo Horizonte, sobre a trajetória do futebol na cidade, que tipo de visão ela me trouxe. E o que eu acho, que aí não é uma questão que é única exclusivamente da várzea, ela na verdade vem de todas as possibilidades que outros, que o futebol como perspectiva de entrada para debater temas clássicos, da história, da sociologia, da antropologia, enfim, das ciências humanas como um todo, traz um pouco esse olhar inusitado, assim, a possibilidade que fazer uma entrada num debate como esse, que eu citei aqui por último, do clientelismo, por meio do futebol de várzea, nos permite revisitar esses debates clássicos, olhando isso por um ângulo que, em certa medida, é inesperado. E que talvez a bibliografia ali não vai dar conta de trazer as respostas que a nossa empiria está nos demandando. E aí, então, nessa medida, é interessante pensar que o futebol de várzea tem muito a dizer sobre a cidade. É interessante pensar que quando eu estou falando da prática do futebol de várzea ali nesse contexto dos anos 40 aos anos 80, talvez eu esteja falando da prática associativista, ou seja, da prática de reunião e de organização de pessoas que teve a maior permanência e capilaridade na cidade nesse instante. Eu estou pensando ali que talvez não tenha nenhuma outra forma de organização de pessoas, de reunião em uma associação
que reunisse tanta gente em Belo Horizonte como era o futebol de várzea que acontecia naquele momento. Nem o samba, nem as próprias associações livres religiosas, nem as associações políticas, porque eu estou pensando num contexto que atravessa a ditadura, em que boa parte dessa rede foi desmontada, enquanto o futebol de várzea permitiu, inclusive se tornou espaço para a circulação de pessoas que já não podiam atuar em outras organizações políticas que estavam sendo proibidas naquele momento. Então, é um pouco a partir dessa possibilidade de uma prática tão espraiada e tão permanente na cidade que eu posso pensar tantas coisas diferentes sobre a transformação de Belo Horizonte. E aí a Renata pode passar. E aí, nesse sentido, e como eu disse, eu já estou um pouco me encaminhando, também estou aqui controlando, estou vendo que eu já estou dentro dos meus 10 minutos finais. A várzea, eu acho que a Renata passou 2, não? Acho que ficou um para trás, isso. A várzea, então, tinha esse papel, como eu já citei, de ter um impacto dentro da própria urbanização, porque nesse contexto, né, de uma urbanização periférica, em que a gente está pensando, loteamentos clandestinos sendo criados, com infraestrutura mínima, muitas vezes sem possibilidade de um transporte regular, sem a oferta de lazer para aquelas populações, sem uma facilidade de circulação para o centro, é um pouco em torno dessas práticas associativas que estão se organizando naquele espaço, que a população vai poder vivenciar não só o lazer, de uma forma abrangente, como eu já citei, mas muitas vezes vai ser a partir dali que ele vai poder se organizar. Eu cito, por exemplo, o caso do Campo Verde, que é um clube da Vila Aeroporto, ali do lado de São Bernardo, atrás do aeroporto da Pampulha, em que foi a partir da disputa ali para a manutenção do campo e da organização do clube do Campo Verde que se funda a associação do bairro para fazer uma disputa em torno do problema de uma rede de esgoto mal dimensionada ali nas proximidades do córrego da Pampulha, que toda vez transbordava e afetava não só o campo, como toda a população ali da Vila Aeroporto. Então, foi um pouco a partir daí, dessas relações para a solução do problema do campo, que uma organização de uma associação comunitária se estende para toda a comunidade. Num diálogo, como eu já citei, em que clubes estão dialogando com as suas comunidades, com as suas formas de associação de bairro e se apropriando e se unindo no compartilhamento desses repertórios de disputa, de estabelecimento de relações políticas, mas que também estão dialogando com o poder público e com a especulação imobiliária. Então, é possível pensar, inclusive, as agências, não só dos atores vazianos, mas essa possibilidade dessas relações que o poder público e a especulação imobiliária estabelecia diretamente com esse associativismo de base local. Muitas vezes uma relação difícil de mapear para esse momento, o que gera uma certa ilusão de que esse associativismo de base local, com base no bairro, foi um fenômeno que somente se efetivou e que conseguiu estabelecer esse diálogo a partir do final dos anos 70 e a partir do momento em que ele consegue se organizar, especialmente em torno de um partido, que foi o Partido dos Trabalhadores. A gente vê que tem toda uma história pregressa de organização dessas relações, muitas vezes associados com partidos mais identificados com o espectro da direita e com um diálogo ali de uma certa manutenção de relações já estabelecidas na cidade, em que essa formação também acontecia, algo que a própria bibliografia mostra não é muito diferente do que estava acontecendo em outras cidades. Então, a gente tem esse universo aí desse espaço de formação. E essa ideia é que os clubes, nesse seu fazer, nessa ideia de disputar o campo, disputar a possibilidade de se manter na cidade, eram espaços, inclusive, de formação política dessa população que estava ali o tempo inteiro discutindo e se mobilizando, não só em torno dessa prática esportiva. E aí a Renata pode passar. Isso vai aparecer, então, muito mais claramente quando a gente vai pensar essas relações com lideranças políticas, e aí, especialmente, eu destaco o papel dos vereadores, os vereadores por terem essa base local mais consolidada na cidade, e aí eu chamo a atenção para uma possibilidade de fontes
que, enfim, me trouxeram muitos rendimentos, muitas possibilidades de fazer uma série de discussões, que são as fontes do Poder Legislativo. Por meio do acervo da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, eu fui capaz de mapear uma série de relações oficiais que os vereadores estabeleciam com os clubes, mais notadamente o pagamento de subvenções anuais aos clubes. Então, vereadores com bases locais, eles tinham a possibilidade de incidir sobre o orçamento da prefeitura e destinar uma parte dos recursos para os clubes, e é possível perceber como ali há toda uma construção de uma relação duradoura desses vereadores com os clubes situados nas suas bases eleitorais, e como processos como esse de oferta de subvenções, reconhecimentos de utilidade pública eram estratégias utilizadas por esses grupos políticos para se estabelecer e ampliar a sua área de influência por outros bairros da cidade, e como essas relações elas iam repercutir, por exemplo, na montagem do quadro ali de patronos e homenageados durante os festivais, como essas relações elas estavam sendo ali reiteradas nesses momentos, nesse ritual em que se constitui um festival varziano, em que essas pessoas ali surgiam como ou benfeitores dos clubes na condição de patrono, ou como homenageados numa certa retribuição dos clubes a favores anteriores que haviam sido oferecidos. O que mistura um pouco essa ideia de uma relação tão vinculada à lógica eleitoral e traz a ideia do estabelecimento de uma vinculação e de uma resolução de problemas que era constante e que, por um lado, demandava essa reiteração simbólica no universo dos festivais, mas ela só se viabilizava também nessa possibilidade de oferta, por exemplo, de uma manutenção anual de subvenções, que eram, na organização dos clubes, um pouco o peso na balança que ia definir um clube ser deficitário e inviável de um clube varziano ter ali uma saúde mínima para manter os custos de manutenção dos campos, lavagem de roupa, enfim, desses gastos básicos. E aí, por último, eu queria destacar um último rendimento, que aí a Renata pode passar, que são as possibilidades da gente pensar as próprias constituições de políticas para o esporte. E como, por exemplo, na trajetória dessa cidade, que vai se tornando autônoma, que passa a ter seu prefeito eleito no final dos anos 40, a gente vê, então, a possibilidade da constituição de políticas públicas para o esporte, e como que essas políticas públicas elas vão também ter diferentes nuances ao longo desse tempo, e como que o futebol de várzea vai surgir em algum momento como beneficiário ou não dessas políticas. Uma diferenciação que colocava, de um lado, essa cultura esportiva popular, que eu já destaco, e, de outro, uma certa cultura mais institucionalizada, esportiva mais institucionalizada, muito vinculada ao que seriam os esportes especializados, que estão sendo desenvolvidos nos clubes recreativos particulares, recreativos e esportivos particulares, e que estão muito vinculadas ao universo dos profissionais formados em educação física. Então, há o tempo inteiro ali, nesse debate sobre as políticas públicas, que vai atravessar os anos 40 até os anos 80, uma certa oposição entre esses dois grupos e uma série de discursos que, em algum momento, vai favorecer esse universo do futebol popular que está ali concorrendo com esse outro universo do futebol especializado. E é um pouco nos momentos em que tem essa referência maior e esse escrutínio do voto e na escolha, especialmente ali do prefeito, e eu estou vendo que meu tempo aqui já está acabando, na escolha do prefeito, que a gente tem essa possibilidade de desenvolver uma série de políticas em torno do futebol de várzea. Então, vai ser, naquele momento ali da fase democrática até a ditadura militar e pós-ditadura militar, que a gente vê uma expansão de políticas públicas, seja na manutenção dos campos, seja ampliando as possibilidades do futebol de várzea. E aí, finalizando, e aí a Renata pode passar. Então, o que eu queria, assim, pontuar um pouco é que o que a pesquisa traz primeiro, esse universo amplo e diverso de quando a gente fala de um fenômeno como é o futebol de várzea.
né? Eu acho que a possibilidade da gente pensar esses outros futebols é um pouco situar essas práticas num universo que, obviamente, está totalmente em diálogo e em conexão com tudo aquilo que veio se constituir como uma indústria do futebol espetáculo, mas também é uma prática que ela se restitui um pouco dentro de um universo social e cultural mais abrangente, comunitário, na inserção dos bairros. O que, na ideia de que a gente tem um debate sobre, afinal de contas, o que vem a ser o futebol, ela abre possibilidades da gente pensar que esse futebol pode ser muito mais coisas do que talvez o universo do futebol do espetáculo nos permite imaginar. Eu acho que é no momento que a gente vê essa prática se realizando em outro universo, que a gente tem a perspectiva de tudo, né, não de tudo, mas de quantas coisas diferentes ela pode ser. Eu acho que isso chama atenção para a necessidade, talvez, que a gente tenha de estar dialogando com outros referenciais teóricos, com outras fontes de discussão para poder pensar essa diversidade, e também tentar pensar, no caso da história, né, mas também no caso de outras entradas e outras perspectivas, inovações de fontes, inovações de metodologia para a gente poder revisitar o tema e produzir novos olhares sobre ele. Eu acho que esse olhar é o olhar que nos chama atenção para a diversidade do futebol como um fenômeno social, como fenômeno social, quem sabe total, mas que também ajuda a gente pensar as balizas que delimitam o universo do futebol espetáculo e colocar esse futebol em perspectiva. Eu acho que olhando de fora, olhando desse outro lugar, a gente consegue voltar e revisitar esse futebol de espetáculo e pensar os limites que se colocam e pensar as escolhas que foram feitas na sua constituição e outros caminhos que poderiam ser seguidos e que não foram percorridos. Eu acho que é um pouco isso, e aí, para finalizar, queria só agradecer vocês, e aí a Renata pode passar para o encerramento. Obrigado, gente. Era isso. Bom, adorei o final ali, de obrigá-lo. Compartilho, obrigá-lo a você, Rajão, pela fala, acho que foi muito interessante. Queria dizer que estamos abertos aí para debate, quem quiser se inscrever para falar, abrir o microfone, fazer perguntas, comentários e tudo mais. Eu vou começar colocando aqui uma questão, Rafael, você fala ali no começo que nos anos 40, né, que é o início do seu recorte temporal, você vê ainda uma relação muito grande, assim, de não profissionalização, apesar da profissionalização e tudo mais, né, aquela questão que já é debatida dentro das pesquisas e tudo mais, dentro da academia. E aí você fala muito de uma mudança, assim, fala muito não, né? Mas você cita assim uma mudança provavelmente com as construções dos grandes estádios e tudo mais. Eu queria que você falasse dessa relação, né? Dessas alterações nessa lógica dentro da perspectiva do futebol de várzea, sabe? O que altera ali a construção da Independência e, posteriormente, né, alguns anos depois, a construção do Mineirão, o que altera nessa lógica de vivência da várzea em Belo Horizonte, o que você, né, observou em relação a isso? O Silvio também se inscreveu, vamos fazer alguma rodada de perguntas, depois a gente abre para você falar, tá, Rajão? Então, o Silvio e depois o tio Phil podem falar. Bom, Rajão, parabéns, né, por esse belo trabalho. Nos corredores da Academia dos Estudos de Futebol, né, tá todo mundo comentando sobre o seu trabalho, né, a bela defesa que foi. E, assim, eu acho que você traz uma contribuição enorme para Belo Horizonte, né, a tua cidade, para os estudos do futebol. Então, assim, eu estou encantado com as imagens, assim, pô, pena que você jogava o texto logo em cima das imagens. Eu estou assim, absolutamente encantado. Aquela do pênalti ali, porra, né? Então, é coisa linda, né? Coisa linda, coisa linda. Só a imagem já fala muito por si só, né?
E, e falar, né, que eu concordo, a tua apresentação foi muito boa também. Eu concordo com você no sentido de que a gente começa a abrir aí uma nova agenda, né, de possibilidades de trabalhos acadêmicos. Sexta-feira o Tio Phil defende aí sobre o mesmo tema, né, trazendo aí mais um trabalho muito mais específico, obviamente, da relação aí com o futebol ali no Morro do Papagaio, né, naquela comunidade ali. E, e eu acho que quando você põe vasta várzea, né, eu acho que é isso, o teu trabalho ele é vasto mesmo, ele tem uma dimensão assim que é impressionante em termos de fôlego, né? Tá? Então, muito obrigado por isso. Mas tem uma questão que eu quero até te perguntar, quando você fala dessa lógica com a política. Cara, desde sempre, né, sei lá, desde pelo menos aí uns bons anos que eu sou, às vezes, convidado para falar em alguma prefeitura e bater um papo com o pessoal da várzea, né? E aí a gente vai conversar com os gestores, e sobretudo os gestores do campo da esquerda, né? Mas assim, eles falam assim, cara, que isso, esse pessoal da várzea, eles querem tudo para eles, né? Então, assim, todo o dinheiro da secretaria eles querem para eles. Cara, é muito difícil lidar com esses caras, né? O que demonstra, né, uma grande organização, né, desse grupo aí, né, um grande apelo político, etc. E tal. Mas como você... E isso, eu estou te narrando coisas que eu começo a ver aí a partir dos anos 90, né? Então, Porto Alegre aconteceu isso, Caxias do Sul aconteceu isso, né? Outro dia eu tive um papo aí com o pessoal de Itabira também, e aí o pessoal, porra, Silvio, esse pessoal da Varda é muito chato, cara, eles querem levar tudo, né? Então isso acontece, né, de uma maneira geral. Eu quero saber se a partir do que você viu antes, você também viu essa tensão, né? No que se refere, olha, tudo por esse grupo, nada em termos de opções de lazer, né, da cultura, né, dos outros recursos para os outros. Então, basicamente, era isso que eu queria te perguntar. E, mais uma vez, cara, muito obrigado aí pela tua contribuição, por esse papo, né, e pela parceria aí que você citou no início com o GFUT, que é muito cara para a gente. Pode ir, tio Já... Phil. Ah, tá, já de uma vez, né? Eu também gostaria de parabenizar o Rafael, né, pelo trabalho, assim, a tese dele é muito bacana, assim, e agradecer também porque me ajudou bastante, né, para fazer também a pesquisa lá, escrever a tese. Mas eu gostaria de perguntar para ele, para você, Rafa, em relação nesse trabalho que você fez do inventário, se você observou também essa ligação, essa relação com o Congado, né? E ou outras manifestações religiosas também, porque eu achei interessante quando você citou, mas foi algo que eu não observei, assim, lá na comunidade do Morro do Papagaio, por exemplo. E só manifestações mais individuais, né? Principalmente das pessoas que são ligadas às religiões evangélicas e tal, protestantes. Então, às vezes o cara ia para pelado, e depois de um jogo colocava uma música lá da igreja e tal, mas assim, nada da instituição da igreja da pessoa em si, sabe? Mais manifestações individuais mesmo. Então, aí foi essa observação que eu fiz em relação ao futebol de várzea e à religião, assim, no trabalho, né? E outra coisa é em relação também, fazendo uma comparação da sua pesquisa com esse trabalho do inventário, como é que você vê essa questão das descontinuidades e continuidades dessas ações promovidas por esses clubes, né?
Porque eu achei interessante também que no seu trabalho você fala da questão dos torneios avulsos, dos festivais e tal. Isso é algo que eu vi que permanece, mas eu acho que tem características bem diferentes, né? Lógico, com o que acontecia na década de 40, por exemplo. Mas, assim, pelo menos no discurso das pessoas, é algo que parece que ficou meio que imutado, sabe? Tipo, algo que permaneceu desde a criação dos campos, dos clubes e tal. Aí gostaria que você fizesse essa observação, né? Dessas diferenças que você conseguiu ver no trabalho da sua tese e do inventário. São essas duas questões mesmo. Valeu. A gente fechou o primeiro bloco? Então tá. Então, primeiro agradecer aí as questões que vocês colocaram. Então, Renata, então, né, só organizando assim o que eu entendo um pouco e o que eu fui vendo ali a partir do que as fontes estavam me trazendo, esse outro universo ali do futebol espetáculo, o que as fontes diziam um pouco, né, sobre os anos 40 e 50, era um pouco esse cenário, né? A gente está falando de um campeonato mineiro profissional que ele tinha pouquíssimos clubes disputantes, né? No final dos anos 40, por exemplo, chegou a haver um projeto da prefeitura de tentar elevar 2 clubes amadores para o profissionalismo para tentar fechar um mínimo de clubes, porque o campeonato era disputado por em torno de 7 clubes ali na virada dos anos 40 para os anos 50. Então era isso que a gente via, assim, era um campeonato que ocupava muito pouco espaço dentro de um calendário, né? E aí, fora isso, os clubes eles tinham que se viabilizar economicamente realizando uma série de outras formas de organização. E aí é interessante pensar, por exemplo, como que as próprias excursões, os amistosos, essas formas que eu cito, tão marcantes na várzea, elas ainda estavam presentes nesse futebol que não conseguia estruturar minimamente um calendário de disputa. E que vai ser muito, então, nesse duplo movimento, né, de uma lenta e gradual a ampliação do profissionalismo, que passa em grande medida, e aí é sempre interessante a gente pensar esses discursos nostálgicos, como que, por exemplo, no caso de Minas Gerais, a viabilidade econômica dos clubes ela está basicamente vinculada ao processo de nacionalização das disputas. Como que o campeonato estadual, o campeonato mineiro, né, que às vezes é lido assim, que a gente tinha nos anos 40, nos anos 50, uma época de ouro dessas competições, elas eram competições que basicamente aconteciam com campos vazios e que os campos se enchiam naqueles jogos decisivos de Atlético e América e Cruzeiro, pelo menos é esse o cenário, né? Eu não fiz uma pesquisa focada nisso, eu não estava ali correndo atrás dos borderosos, mas o que a narrativa dos clubes profissionais estava dizendo era isso, que eles não conseguiam viabilizar uma sequência de jogos. O Atlético tinha umas possibilidades das excursões, que eram formas de viabilizar isso, a própria excursão do Gelo, ela se insere nessa lógica de tentar viabilizar o clube economicamente, e que vai ser, então, nesse duplo movimento, né? Especialmente com o surgimento do Mineirão, e com a nacionalização das disputas, e aí a ampliação desse calendário com jogos, né, jogos com mais potencial de público e de geração de renda, que efetivamente a gente vai ter uma profissionalização no sentido de ter jogadores se dedicando integralmente ao futebol e não tendo que se desdobrar em outros empregos, como era o que se via até os anos, até o meados ali dos anos 60. E aí, vamos pensar o que vai acontecer com a várzea nesse momento, né? A primeira questão a própria construção do Mineirão vai gerar uma agenda para a várzea, que é a agenda de ter o estádio amador para Belo Horizonte. Então, é possível pensar toda uma discussão que vai se estabelecer ali dos anos 60 para frente, né? Então, ali na virada dos anos 60 para os anos 70, tem propostas de tornar o Independência o estádio municipal para realizar as principais competições do futebol de várzea. É possível pensar a discussão do projeto, né, que foi aprovado para a construção dos pequenos estádios de futebol de várzea nos bairros da cidade, um projeto que não se efetiva na prática. Então, surge toda uma agenda em torno dessa necessidade da estruturação do estádio. Porque, um pouco uma questão que eu defendo,
é que essa lógica da organização do espetáculo, mais do que a remuneração dos atletas, ela depende da existência desse espaço que é o estádio fechado que permite a cobrança de ingressos. É um pouco, talvez, lá nos anos 40, nos anos 50, o que diferencia mais claramente o futebol de várzea do futebol profissional, do futebol espetáculo naquele momento. Muito mais do que essa lógica da remuneração dos atletas, que, em certa medida, por uma dada elite do futebol de várzea, era muito semelhante. Então, essa dinâmica dos grandes estádios, ela vai reverberar no futebol de várzea nessa demanda, mas também na possibilidade da ocupação dos estádios que estavam sendo abandonados pelos clubes profissionais. Então, foi muito comum que as principais disputas, assim, finais de campeonatos da cidade, né, do futebol de vários campeonatos do Departamento de Futebol Amador, eles fossem encaminhados ali ou para a Alameda, ou para o estádio do Cruzeiro, ou ainda antes do estádio do Atlético virar Campo do Lazer, para o estádio. Então, tinha essa possibilidade de, em momentos de interesse, se criar a possibilidade de realização dos jogos de várzea. Então, a várzea está dialogando com essa dinâmica da ocupação dos espaços e da transformação, ainda que a gente tenha a manutenção do perfil dos campos de várzea como campos abertos, com uma estrutura mínima de arquibancada, sem a cobrança de ingresso, de uma forma geral, assim. E aí, só apontando a última coisa, o Renascença, por exemplo, que é um clube que sai do amadorismo e vai para o profissionalismo, ele dependia, por exemplo, de ter um estádio fechado, como ele tinha, para poder fazer isso. Então, isso era bem determinante. Então, Silvio, eu acho que é possível ver, sim, essas similaridades, assim. Mas eu queria, e aí eu acho que essas similaridades, como você citou, né, nos anos 90, essa ideia de que os clubes tinham um pouco esse discurso, essa ideia que você cita que eles queriam tudo, é possível a gente ver debates muito, muito parecidos, assim. Mas talvez eu esteja assumindo um lado quando eu tento encontrar uma certa lógica nisso, e aí, enfim, vocês façam esse filtro aí se eu estou tomando partido dos varzianos ou não. Mas eu entendo que, por exemplo, né, no grande debate ali sobre as políticas públicas que eu falei que se dava na cidade, era um debate o tempo inteiro ali entre especialmente, né, uma acusação do ponto de vista dos varzianos de que as políticas eram todas direcionadas para os clubes recreativos particulares, que havia ali uma interferência direta na própria formação do que eram as comissões, do que eram as secretarias e as diretorias de esporte, que tinham essa coincidência entre os dirigentes desses clubes privados, recreativos, né? A gente está falando no caso de Belo Horizonte do Minas, do Olímpico, do Ginástico e outros similares, que estavam ali ocupando esses cargos nessas agências, a Diretoria Estadual de Esportes, o Conselho Municipal de Esportes, posteriormente a Secretaria Municipal de Esportes, que acabavam, por essa identificação, privilegiando o futebol não, os chamados esportes especializados. E que, então, eu entendo que o futebol de várzea ele compartilha, em certa medida, com vários outros movimentos populares de uma dada gramática, de um dado repertório de luta, que é um pouco esse repertório do protesto veemente, assim, a ideia de que é necessário protestar e é necessário sempre buscar garantir o que for possível naquele momento, porque nunca se sabe o que vai ser viabilizado depois. Então, eu vejo também algo que era muito similar ali naquela ideia, por exemplo, dos movimentos de bairro se organizando e indo fazer passeata na frente da prefeitura, indo bater panela, enfim. Eu acho que é uma ideia de que o discurso ele precisa mobilizar isso. E tem um caso que é um pouco um caso que fecha a tese, que me diz muito disso, assim. Eu contava lá do time do Campo Verde, lá da Vila Aeroporto, que tinha essa figura, que era o presidente do clube, que também era o líder da associação comunitária. Ele foi um pouco convocado pela população, que ele já era o presidente do clube, já estava resolvendo esse problema do esgoto, ele foi convocado. Aí lá pelas tantas, a gente estava lá conversando, eu tinha terminado de entrevistar ele, e ele estava me mostrando o Diário da Tarde, os recortes que ele tinha,
E aí, lá pelas tantas, tinha lá um recorte dos anos 90 que estava escrito assim, o Campo Verde pede socorro. Aí eu falei com ele, nossa, Zeca, o que estava acontecendo aí nessa época que você, né, que veio essa chamada assim? Ele falou, não estava acontecendo nada, não. Mas é assim, né? A gente vai lá no jornal, a gente tem que falar assim mesmo. E é assim, era o que o jornal estava buscando, né? É nesse discurso da várzea que está morrendo e que está acabando que o jornal procura construir ali também as suas narrativas. Assim. Então, tem essa ideia da precariedade, ela é um pouco uma moeda de troca entre futebol de várzea e relação com a imprensa e com o poder público. É nessa ideia de que tudo está sempre muito precário, que eles sempre estão precisando de tudo, que um pouco eles aprenderam a estabelecer essas relações políticas. Assim. Talvez porque eles percebessem que se eles pedissem, só pedindo muito, eles ganhavam alguma coisa. Se eles pedissem pouco, eles não iam ganhar nada. Assim. Eu sinto que tem um pouco essa percepção desse repertório. Mas você fala uma coisa de organização, e aí o que eu sinto é um pouco o contrário. Assim. Eu acho que é um grupo extremamente fragmentado, assim, que é capaz de resolver única e exclusivamente os seus próprios problemas, mas que, do ponto de vista de uma política mais global, eles não conseguem se organizar muito. Não é à toa que o que funciona são essas relações mais pessoais, assim, do ponto de vista das relações políticas. Dificilmente eles vão conseguir se unir em torno de uma agenda comum, até porque também a relação que eles estabelecem entre si está dada na gramática da rivalidade, né? Acho que talvez meio parecido com o que a gente vê com as torcidas organizadas. A dificuldade de criar ali uma agenda comum por esse universo da rivalidade que atravessa essas relações que eles constroem. Então, e aí respondendo ao fio, então, essa relação do futebol com a religião, eu te digo que ela não é tão direta como talvez a minha fala possa ter feito parecer. Eu não consegui, não foi, por exemplo, identificando que tinha ali sujeitos varzianos, que tinha alguns membros dos clubes de várzea que participavam do Congado, que eu entendi essa aproximação. Mas foi um pouco pela sorte de estar no museu, e aí pelo museu eu ter a oportunidade de vivenciar outras coisas, e, por exemplo, no meio do processo ali da realização da tese, a gente produziu uma exposição sobre a presença negra em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir ali e visitar Irmandades, Nossa Senhora do Rosário, e ver ali como o Congado estava sendo organizado, que eu comecei a perceber que essa ideia do repertório, essa ideia de que a organização, a forma como o Congado organizava suas atividades e alguns conceitos, algumas ideias que eles destacavam eram muito similares ao que eu estava vendo no futebol de várzea. Nesse processo do inventário, a gente produziu um documentário que enfim, ficou parado assim como o inventário. Mas aí a gente, agora esse documentário ele está para ser lançado, enfim, ele deve começar a circular agora nos festivais, conseguimos lá uma liberação para circular, não fui eu quem produzi, a produção é do Pedro Vasconcelos, que tem até uma dissertação sobre mediatização dos clubes de várzea. Enfim, agora ele está desenvolvendo uma tese lá na comunicação sobre outro tema, sobre VAR, mas enfim, era um cara que também já estava ali envolvido com isso e produziu esse documentário, e aí tinha toda uma discussão sobre a ideia do campo de terra. Enfim, e aí uma série de pessoas defendendo a ideia da terra, e aí eu ia vendo aqueles discursos dele assim sobre a terra, a ideia que os meninos tinham que pisar no chão, e que eles tinham essa experiência, e que se não fosse pelo campo de várzea eles não teriam essa experiência, e aí ficava lembrando do universo das irmandades, e eles falando também dessa ideia da terra, de uma força vital. Assim. Então o que eu fui percebendo é que tem um discurso que não é tão direto, mas é uma ideia que eles compartilham assim certas noções, por exemplo, sobre isso, assim, né? A ideia que existe uma força vital da natureza, uma força vital da terra, que, por exemplo, é organizadora de uma certa cosmogonia assim afrodiaspórica. Está muito presente isso ali no candomblé, está muito presente isso ali na Umbanda, na ideia que você tem que ter ali as plantas que foram tiradas diretamente ali da natureza. E aí eu fui nesse congado e vi que eles trocavam ofícios para convidar, e tinha toda uma discussão em torno de quem ia visitar um clube, quem ia visitar o outro, e ficava vendo as fotos do congado e ficava vendo as fotos dos festivais, e nos festivais tem a figura da rainha, por exemplo, né? A rainha do festival, que veste ali toda uma indumentária, muito parecida com uma noiva, como uma noiva da festa junina, mas também
indumentária muito semelhante à das rainhas que se organizam ali nos reinados do Congado, por exemplo. Então, é a ideia de uma percepção mesmo, talvez não necessariamente de um envolvimento direto dessas pessoas, mas da discussão em torno de formas de organizar, de fazer, que tem relações diretas. Assim, essa ideia da troca dos ofícios era muito marcante na várzea também. A ideia é que quando você fazia uma excursão, você enviava um ofício para formalizar isso. Isso era, assim, no espaço, por exemplo, da federação, que é um espaço que se criou, é tipo um ponto de encontro que foi criado lá na Rua dos Caetés, ali com a Rio de Janeiro, onde exatamente funcionou a Federação Mineira até os anos 60. E as pessoas até hoje, né, na pandemia, isso deu uma descontinuada, e com certeza com o WhatsApp e tudo mais, isso já não acontece tanto mais quanto acontecia antes, mas até hoje ainda as pessoas se encontram nesse lugar para marcar jogos, e era um espaço que fervilhava ali nos anos 70, nos anos 80. E existia ali umas figuras que ficavam ali com a máquina de escrever, registrando cada um dos acordos que estava sendo tirado ali. Muito parecido com o que tem no Congado. Então é um pouco isso, assim. É um pouco percebendo esses repertórios que a gente vai vendo que tem uma cultura, um caldo cultural ali, comum, que está sendo compartilhado, e é muito possível mesmo, assim, de ir demarcando, olha, essa imagem é muito parecida com essa, assim, com certeza essas pessoas estão dividindo as mesmas referências culturais na hora de fazer essa opção por esse tipo de indumentário, por aquela coroa que elas usavam, feita sobre as mesmas lógicas, usando as mesmas técnicas, os mesmos materiais. E aí, sobre as religiões evangélicas, eu pego um momento, justamente que é o momento em que elas estão crescendo, então eu não consigo ver, né, na pesquisa, eu não consigo ver isso na pesquisa histórica, essa presença das religiões evangélicas, mas a presença do catolicismo popular também está ali, a questão das barraquinhas, das quermesses, dos jogos dentro dessa programação, está tudo ali. Mas a religião evangélica ela vai aparecer mais pontualmente. O que eu vejo é uma descontinuidade, muitas vezes, dessa relação da várzea pelo evangélico ali, a conversão muitas vezes também é um momento de afastamento, mas como você falou também, a várzea ela vai se reinventando e essas coisas vão sendo acomodadas ali. Né? Se a gente for pensar que uma das questões marcantes da várzea é essa perspectiva assim, hedonista, né? No sentido de que o jogo acaba, mas a confraternização e o encontro continua no terceiro tempo, né? Que é a resenha varziana ali, a ida para o bar. O evangélico, né, a própria ideia do campo de várzea como um terreno livre para o consumo de drogas e tal, também, que é outro cenário possível, o evangélico ele não vai lidar com isso, mas a gente também vê que é um espaço em que todas essas coisas conseguem meio que se assentar ali, né? Ou não, né? Porque também a gente vê pessoas que se afastam. Eu não consegui ver, acabei trabalhando com os clubes mais tradicionais, pelo recorte de 50 anos. Mas eu fico pensando que em alguns territórios, talvez essas práticas que eu estou citando, né, do consumo livre de drogas, ou mesmo da presença ali de um futebol de mulheres, que também é um certo território mais livre ali de homoafetividades, né, entre as mulheres ali, eu não sei se isso, por exemplo, é algo que se convive bem o tempo inteiro nesses cenários, mas eu acho que isso dependeria da gente pensar esses clubes que têm uma presença mais recente nos terrenos, e, né, assim, ou seja, dessa periferia ainda mais distante, que não foi essa que eu consegui estudar, e que já se organizam um pouco com esse papel, que aí, finalizando o papo das igrejas evangélicas, que eu acho que é um certo lugar, inclusive, que essas igrejas ocupam, desse papel que esses clubes tinham, né? Eu falo assim que essa segunda periferia ela é mais pobre assim, em relação ao que foi a primeira, e que tinha toda uma sociabilidade das escolas, do assistencialismo que se dava em torno, por exemplo, dos clubes de várzea. E que eu acho que, por exemplo, as igrejas evangélicas ali, nos anos 80, nos anos 90, elas vão ocupar muito esse lugar que esse associativismo de bairro propunha. E talvez quando a gente olha para esses espaços, talvez seja olhando para esses lugares aí, né, das igrejas, que a gente vai perceber essa força associativa. Assim. E as continuidades e as descontinuidades, é isso, eu entendo que essas práticas que eu estou falando, elas são diferentes, assim. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir em festival, alguns clubes ainda organizam festival dentro dessa lógica mesmo, da disputa o dia inteiro, figura do patrono, mas eu acho que elas são bem esvaziadas de significado, comparando com os festivais que eu via nas narrativas
nas imagens, né, nas fotografias e nos jornais, assim. Eu acho que a várzea ela vai se reinventando, né? E aí, por exemplo, a referência midiática hoje é muito forte, né? A várzea Belo Horizontina, a questão de se apropriar ali de referências do futebol espetáculo, na organização da festa, na nomeação dos campeonatos, né? A ideia do Libertadores da Várzea, enfim, né? Dos campeonatos que vão ganhando um pouco esse nome e que vai se criando essa estética muito similar à estética televisiva e nas próprias práticas do torcer, né? Pensando que também o próprio torcer varziano também vai incorporando isso e, em certa medida, a várzea é um espaço que permite coisas que não são permitidas no estádio, né? Especialmente pensando nesse protocolo mais recente. Como que a várzea ainda é o espaço ali dos sinalizadores, dos fogos de artifício, em que essa festa da arquibancada na várzea ainda viabiliza essas outras práticas. Então, é um espaço que está em reinvenção, assim. E que um pouco, de novo, contradiz a ideia da morte da várzea, né? Porque eu acho que se ela está se reinventando, se ela não está presa a uma tradição, né? A um grupo ali que está só reificando práticas já tradicionais, que talvez já não tenha tanta conexão, por exemplo, com o universo do rural, que já não faz mais parte da experiência desse pessoal mais atual, né? No universo lá que você estudou. A gente está pensando que a geração de quem joga a bola ali já não é mais o pessoal que veio da Bahia, né? Que é muito forte ali na barragem Santa Lúcia ali, né? A presença dos baianos e tal. Já são os meninos que nasceram e cresceram dentro da barragem, já tem a referência de Belo Horizonte, enfim, esse espaço rural, todas essas referências que marcaram as gerações anteriores, que faziam sentido, por exemplo, na decoração e nesses rituais, já não faz mais parte dessa experiência que eles têm nas cidades. Eu falei muito, né? Desculpa aí, gente. E só a última coisa, Silvia, as fotos são todas dos clubes. Aquelas fotos, os clubes que têm. E isso é muito legal. Eles têm, assim, um material iconográfico muito rico ali. Eu fiz questão de montar a apresentação da tese também só com fotos que eu consegui dentro dos próprios clubes. Muito legal, Rajão. Acho que a gente não tem mais pergunta no chat, mas eu queria trazer só uma questãozinha aqui, bem rápida, porque em 79 a gente tem acaba a proibição do futebol de mulheres, apesar, né, dele existir durante todo esse tempo. Em 83 tem a regulamentação e tudo isso está dentro do seu recorte temporal. Eu queria saber se elas aparecem durante sua pesquisa e para além também da mulher que pratica, mas a mulher que está ali na gestão, na administração, na torcida, enfim, se elas aparecem como fonte, né, já que você usou a história oral, se elas apareceram como fonte na sua pesquisa, só essa questão. Não, as mulheres nunca tiveram fora, né, da várzea, em momento nenhum, ainda que elas não tivessem dentro de campo por boa parte do meu recorte. Acho que assim, né, o espaço mais marcante da presença feminina nos clubes são nos departamentos sociais, né, essa ideia de que o clube de várzea ele se organiza na sua parte esportiva e nessa sua parte social e eventualmente assistencial, de acordo com o clube. E essa parte social e assistencial, em boa parte das vezes, era dirigida por mulheres, e em boas vezes, inclusive, era reconhecida como o departamento feminino do clube. Quando se falava de departamento feminino do clube, estava se falando de toda a parte social. E a parte social, ela não era assim, né? Por mais que fossem clubes esportivos, clubes que carregavam futebol no nome, ou esportivo no nome, enfim, que tinham essa referência primeira na sua organização no esporte, a parte social ela era central na organização, porque ela era o que financiava o clube. Né? Era por meio das atividades sociais, da promoção dos bailes, da manutenção da sede, da cobrança de ingressos, ou da exigência de mensalidades em dias para se frequentar os bailes e as outras festividades, especialmente os bailes carnavalescos, que eram o momento de maior interesse, que organizava esses clubes também, que os insere nesse outro universo, que é o do carnaval, que as mulheres estavam ali. Mas, e aí o que a gente vê, e aí os anos 70 são um período, né, a Luísa teve com a gente lá no Folie, eu falava com ela, eu acho que os anos 70
são um momento da história do Brasil assim que merecem uma atenção especial, porque é um momento muito interessante por isso, né? A gente, assim, uma saída da ditadura e, ao mesmo tempo, assim, uma série de demandas que vão se constituindo, se organizando nesse momento. E aí é impressionante como realmente, assim, nos anos 70, a gente vê uma emergência dessa participação feminina, extrapolando muito além desse espaço clássico que já tinha se consolidado, do espaço dos departamentos femininos ou dos clubes dos times de vôlei dentro dos clubes, que as mulheres já ocupavam, com a organização das torcidas femininas. Então, também, né, eu cito lá na tese o universo da Copa Arizona, que foi uma Copa nacional de várzea, né? A ideia é que a gente teve uma Copa em que disputaram clubes de estados de todas as regiões do Brasil, em fases regionais, e que depois eles se encontravam para uma disputa nacional, algo que movimentava e que criava essa visibilidade, uma exploração midiática muito grande das cenas da várzea, então que puxava essa coisa da torcida, criação das torcidas femininas, mas também a organização dos times. E aí, os anos 70 são o momento em que a gente tem essa prática continuada, né? Porque a gente vê que o futebol de mulheres nunca deixou de existir, mas ele sempre teve a dificuldade de ter uma prática consistente, continuada no tempo. A gente vê que desde meados dos anos 70, e aí isso aparece na tese, os clubes de futebol de mulheres estão se organizando, e aí, então a gente começa a ter clubes que se organizam e disputam ali durante, né, em encontros regulares, nessa cultura varziana, promoção de festival, excursão, amistoso, nessa mesma lógica de organização, dividindo os mesmos campos, ainda que não fazendo parte integralmente dos clubes, e que vai ser um pouco essa base, esse caldo ali que vai se formar de meados dos anos 70 até o início dos anos 80, que vai fornecer ali a primeira leva de jogadoras dos clubes a partir da oficialização em 83. Né? Então, quando a gente vê em 83 o Cruzeiro organizando um time a partir do time da torcida, da camisa 12, a gente vê o Atlético organizando o time a partir do time da Vila Olímpica, mas não só, a partir de um time que tinha um perfil de várzea, que é o Benfica. Enfim, a hora que a gente vê esses times se estruturando ali, e a organização do Campeonato Mineiro feminino já em 83, a tentativa de organização do Campeonato Amador feminino de 83, isso tudo já dentro de uma trajetória que essas mulheres estavam vivenciando, né? A gente vê por relatos desde os anos 70 e que a coisa vai engrossando ali à medida que o fim da proibição vai chegando, especialmente depois que o fim da proibição se dá. Com relação às entrevistas, eu entrevistei algumas mulheres que estavam mais vinculadas à direção dos clubes, mas eu acho que ainda tem um universo das jogadoras ou das organizadoras de times que ainda estão um pouco descobertos aí. Enfim, era algo que estava planejado, a pandemia meio que não deixou isso acontecer. Não sei também se o fechamento da tese deixaria, mas eu acho que tem essas possibilidades ainda que estão em aberto. Bom, acho que é isso, a gente vai encerrando. Queria agradecer mais uma vez, Rafael, pela sua participação, sua disponibilidade. Acho que é bem que o Silvio falou, assim, um fôlego e tanto essa sua pesquisa, e acho que tem muitos desdobramentos para vir a partir disso aí, novas discussões, novas possibilidades, e é isso que a gente precisa, né? Bom, queria agradecer, lembrar mais uma vez, quem ainda não assinou a lista de presença está no chat, a gente vai mandar também a avaliação por e-mail. E é isso, não sei se alguém quer falar alguma coisa, Silvia, agradecer. Fazer um agradecimento a você e a Marina também pela coordenação de todo esse processo, né? É um projeto de extensão que o GFUT está fazendo, que o GFUT convida, né? E nós temos tido aí noites maravilhosas, como a de hoje, né? Com a presença aí do Rajão, que mostra toda a potencialidade da sua tese. E aí o que a Renata fala é corretíssimo, né? Essa tese ela gerará números, já está gerando inúmeros frutos aí de trabalhos, de pesquisas, né? Pessoas que vão se interessar por algum dos capítulos e fazer um desdobramento maior. E esse teu amor aí por Belo Horizonte, eu acho que ele é altamente recompensado, né? Quando você dá esse presente à cidade, que é esse tipo de trabalho, né? Em algo tão importante que é o futebol de várzea para a cultura de uma maneira geral, tá? Então, muito obrigado.
Rajão, aí reforço aí a alegria dessa parceria com o GFUT ao longo desses anos, né? E agradecer também a todos e a todas aí que estiveram presentes, né, participando desse debate aí.